Cara, eu vou ser repetitivo aqui mais uma vez e vou frisar. Cinema é sempre o melhor jeito e a melhor experiência pra se ver um filme. Mas beleza, tem certos filmes que de fato não faz aquela diferença tremenda. Filmes menores, no caso, geralmente alguns filmes de comédia, alguns filmes menores, com orçamento menor também, aquele tipo de filme que não tem um grande esmero de produção. Mas hoje, cara, eu vou falar aqui, nesse vídeo, de um filme que quando eu vi quem era o diretor, no caso, Joseph Kosinski, já teve 100% aí do meu interesse. Kosinski, só pra dar um contexto sobre ele, eu não acho que a filmografia dele é perfeita. Ele dirigiu em 2010 o Tron Legado, que eu acho um filme bem chato. Em 2013 ele dirigiu Oblivion com Tom Cruise, que eu também acho um filme meio chato, mas ok. Mas em 2022, vocês têm alguma ideia do que esse cara dirigiu? Ele dirigiu apenas Top Gun Maverick, que foi um dos melhores filmes dos últimos tempos, foi o melhor filme daquele ano de 2022. Esse cara conquistou comigo absolutamente todos os créditos possíveis com o Top Gun Maverick. O Joseph Kosinski entrou completamente no meu radar depois do Top Gun Maverick. E se você colocar também, cara, seja o Tron Legado e seja o Oblivion, que são filmes que eu realmente não sou um grande fã, são filmes que têm sim um esmero de produção, são filmes absurdamente bem feitos. Mesmo achando que eles não acertam 100% na história, em questão de direção de arte, em questão até da própria direção do Kosinski, ele acerta muito bem. Eu fiquei o dia inteiro falando sobre Top Gun Maverick, mas não é realmente o assunto desse vídeo. Na produção desse filme, volta o próprio Jerry Bruckheimer, volta o Ehren Kruger no roteiro também, ele escreve também o roteiro do Top Gun Maverick. O filme tem também aí a produção do Lewis Hamilton, e o filme enfrentou algumas dificuldades na produção justamente por ele estar no meio daquela greve de roteiristas que rolou em 2023, então o custo do filme ficou um pouco bem mais elevado. Aqui, cara, é basicamente um Top Gun, só que com carros. Mas pra mim, narrativamente, ele é muito mais que isso. Eu gosto muito de filmes, em geral, que retratam um protagonista que sempre almejou alguma coisa, que sempre teve um sonho de realizar alguma coisa e por algum motivo do destino ou do acaso, acabou não realizando. E obviamente tem sempre aquela história clichê de que se passa muito tempo e alguma oportunidade é dada pra ele e cabe muito a ele se ele vai agarrar ou não. Eu curto muito filme que toca de fato nesse tipo de temática. Aqui no filme a gente acompanha o Sonic, vivido pelo Brad Pitt, que é um ex-corredor de Fórmula 1 mais especificamente, que nos anos 90 acaba acontecendo alguma coisa com ele, ele tava bem no começo da carreira dele e por alguns motivos ele acaba de fato largando a Fórmula 1. Ele fica fora da Fórmula 1 por 30 anos basicamente, vivendo sem rumo nenhum, sem algum propósito, sem absolutamente nada. Ele mora num trailer, até que entra na história o personagem do Ruben, interpretado aqui pelo grande Javier Bardem, e oferece pro Sonic uma vaga no time dele pra correr no GP, mais especificamente na Fórmula 1. É uma história clichê? Sim, é uma história bem clichê. Mas a história é bem contada? Sim, ela é muito bem contada. E cara, eu não tenho absolutamente nada pra reclamar desse filme. Às vezes eu sou meio chato, eu sempre tento buscar um pelinho em ovo, sempre tento falar, não, mas acho que isso daqui no filme não ficou tão bom. Ah, a montagem aqui me incomodou um pouquinho. Ah, mas esse roteiro aqui me incomodou um pouquinho também. Esse filme eu não tenho porra nenhuma pra reclamar, não tenho. Para dar um contexto, eu curto muito Fórmula 1, sempre curti muito Fórmula 1, mesmo não sendo um consumidor assíduo de Fórmula 1, eu sempre tive muito, mas muito respeito pelo esporte, justamente por conta do Senna. Sempre admirei muito Senna. Eu sempre curti muito também, seja séries ou filmes de Fórmula 1. O próprio Rush, No Limite de Emoção, do Ron Howard, de 2013, se eu não me engano, foi o primeiro filme focado mais em Fórmula 1 que eu assisti na minha vida, que mostra a história justamente do Nick Lauda e do James Hunt, vivido pelo Chris Hemsworth e pelo Daniel Bru. Um filme que na época ele me chamou muita atenção. É um filme, é uma cinebiografia, é um filme mais dramático, obviamente, mas eu acho que o Ron Howard, ele consegue conduzir muito bem, principalmente as cenas de corrida. E eu lembro que em 2013, cara, eu pirei com esse filme justamente pelo jeito dele de filmar todas as cenas de corrida. E é uma coisa que reflete pra mim justamente nesse Fórmula 1 de 2025, pra você ver a evolução, seja da equipe técnica, seja do próprio jeito de filmagem. Obviamente que a tecnologia evolui, obviamente que você tem mais recursos, mas pra mim, já chegando no Fórmula 1, o que eles fazem aqui nesse filme é putaria. Cara, você se sente dentro daquela porra daquele carro. É uma parada bizarra. É uma coisa que só o cinema vai conseguir de fato te proporcionar. Você vê esse filme em casa ou no celular, Deus me livre, você não vai ter o mesmo impacto. Esse aqui é um filme que pra mim funciona 100% exclusivo no cinema. Filme que eu fico imaginando muito na própria produção como é que ele foi feito. Eles filmaram de fato lá no GP, principalmente no GP de Abu Dhabi, eu lembro que sempre surgia foto do set também, e eu lembro que o pessoal zoava muito que a gente já sabia basicamente a história inteira do filme, porque toda hora vazava uma foto nova, seja do próprio Brad Pitt, seja do Javier Bardem. Então eu imagino que foi um filme que na própria produção, na própria filmagem, foi uma coisa muito difícil de fazer. Mas cara, eu não consigo nem imaginar o trabalho de montagem e de edição desse filme. É um filme que teve quase entre 1 ano e 1 ano e meio de pós-produção. Eu gosto disso, eu gosto quando se dá um tempo
pra trabalhar direito no filme, tá ligado? Você vê que aqui tem um esmero de produção muito grande. O filme é montado aqui pelo Steve Mirioni e esse cara é foda. Ele montou o Birdman de 2015 do Inharrito, montou o Regresso também de 2016 do Leonardo DiCaprio, também do Inharrito. E se esse filme aqui pra mim, pelo menos, não foi indicado a fotografia e pelo menos melhor montagem, daí pra mim é putaria. Daí realmente eu vou confirmar o fato de que tem uma coisa muito errada com o Oscar. O Jameson Idris fazendo aqui o Josh, eu acho que ele dá um show. Cara, pra ser sincero, eu não lembro dele especificamente em nenhum outro filme, mas eu vejo esse moleque tendo muito, mas muito futuro em Hollywood. Aqui a Carrie Condon faz a Kate, que é obviamente o interesse amoroso do Sonic, mas eu acho que o roteiro é muito inteligente de colocar ela pra ser mais que isso. Ela tem um diálogo com o Sonic especificamente entre o primeiro e o segundo ato do filme, que eles estão num bar conversando, que ela fala especificamente sobre isso. Aqui ela faz a diretora e ela fala especificamente sobre ela ser mais. Ela fala sobre como que ela chegou lá. Então é uma personagem que tem algumas camadas, ela não é somente o interesse amoroso dele. Eu acho que a química dela com o Brad Pitt é muito boa, eu acho que ela é bem desenvolvida, eu acho que, cara, tudo em torno dessa personagem funciona muito bem. O Javier Bardem, pra mim, ele dispensa comentários. Esse cara é fudido. A amizade dele com o Sonic é muito verdadeira, tem um sarcasmo muito bom envolvido ali também. O filme usa algumas sacadas de humor justamente pra elevar a amizade deles e pra mostrar o tamanho do entrosamento que eles já tiveram no passado e tem agora no presente. Esse filme pra mim tem pelo menos 3 momentos que eu fiquei completamente pálido no cinema. Sabe aquele momento, mano, que te dá um frio na barriga, que você fica branco? Uma mais especificamente envolvendo aí o personagem do Joshua. Quem já assistiu o filme eu tenho certeza que sabe realmente o que eu tô falando. Pra você que não assistiu, eu não vou dar spoiler aqui, tá bom? Mas é uma cena tensa, é uma cena que você torce por ele, mas ao mesmo tempo você fica com medo do que ele vai fazer. Porra, moleque, não faz isso. Se ele fazer isso, vai dar bom. Mano, não, mas pode dar muito ruim se ele fazer isso. Você fica muito tenso na porra da cadeira, eu tava me tremendo. E quando acontece alguma coisa, cara, eu queria levantar da porra da poltrona e ir lá e fazer alguma coisa sobre aquilo. Isso pra mim é justamente um sinal de um bom roteiro, de um roteiro bem escrito. O roteiro bem escrito pra mim, cara, eu acho que é quando ele consegue fazer você se apegar em personagens. Quando você compra a história do personagem e quando você tá ali com ele. Acontece muito aqui, principalmente com o personagem do Sonic, com o personagem do Joshua. O contraponto muito bom que dá entre eles, falando sobre legado, sobre idade, do Joshua sentir um medo do próprio Sonic conseguir roubar o lugar dele. Mas, porra, ele é muito mais velho que eu e o cara é foda. Será que ele vai de fato roubar meu lugar? E o Sonic olhando muito pro Joshua e, querendo ou não, se olhando pro próprio ele do passado também. Eu acho que isso dá um contraponto muito bom entre os dois. Eu acho que a relação dos dois cresce muito a trama e evolui muito os personagens ao decorrer do filme. O filme tem 2 horas e 40 e, cara, pra mim não tem absolutamente nada pra tirar. Eu veria 3, 4 horas desse filme tranquilamente. É um filme muito bem montado, é um filme muito bem editado. O Joseph Kosinski, cara, em todas as cenas de corrida, ele coloca, primeiramente, a câmera muito fechada neles em alguns planos. Quando ele usa planos mais abertos, você se sente completamente naquela corrida também. Eu não vi esse filme no IMAX, mas eu vi na maior tela aqui da minha cidade também, que é no VIP. E, cara, pra mim foi uma experiência fodida. Eu acho que, pelo menos aqui na minha cidade de Jundiaí, que é no interiorzinho de São Paulo, acho que a melhor opção é 2. Ou no Macro XZ, que eu acho que potencializa muito o som, mas o som do VIP é muito bom também. O som desse filme também, se ele não for indicado por mixagem de som no Oscar, pra mim vai ser putaria. A trilha sonora do filme aqui, seja as músicas escolhidas, ou seja o próprio tema do Hans Zimmer. O Hans Zimmer, pra mim, mano, toda a trilha dele, ele mata pau. Seja a trilha sonora do Homem de Aço, do Batman, do Inception, de 90% aí dos filmes do Nolan. O Hans Zimmer é fudido, pra mim ele brilha, e pra mim eu acho que atualmente não tem nem o que se falar. Ele é o melhor da atualidade em questão de compositor. As referências que o filme faz até a própria Fórmula 1, ao próprio Senna. Sem dar spoiler aqui, mas eu gosto da leve relevância que eles tentam dar pro Senna aqui. Eu acho que acrescenta pra história. E pra gente que é brasileiro, é muito gostoso ver o nosso próprio país representado ali na tela. E mais uma vez, eu vou ser chato aqui mesmo e vou falar, cara, vai assistir esse filme no cinema. Dá tempo ainda. Eu assisti esse filme faz, cara, sei lá, quase uma semana já. Ainda dá tempo, tá? Me enrolei todo, não consegui gravar antes. Mas, cara, a minha recomendação, inclusive, tá? Eu fui assistir Megan, que saiu no mesmo dia, Megan 2.0, que é um filme que eu não vou fazer vídeo porque eu não tenho absolutamente nada pra falar. É um filme genérico, é um filme divertidinho, dá pra se divertir. Mas se a grana tá curta, cara, pelo amor de Deus, vai assistir Fórmula 1. Você não vai se arrepender. Se você se arrepender, pode me cobrar aqui nos comentários que, mano, eu dou minha cara a tapa aqui. E tranquilamente aí é o melhor filme do ano. Amei Pecadores, amei Missão Impossível, mas aqui eu acho que o Joseph Kosinski realmente matou a pau. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não esquece também de deixar o like. E basicamente é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!